Eu preciso começar dizendo algo que ninguém espera ouvir no início desse relato. Depois de sobreviver a um acidente que deveria ter me matado, eu acordei num hospital e encontrei ao meu lado a mesma coisa que correu junto com o meu caminhão na BR-101, sorrindo, como se tudo ainda estivesse sob controle dela. Mas antes de chegar nesse ponto, tudo começou na minha primeira viagem longa como caminhoneiro profissional, quando aceitei cruzar a BR-101 durante a madrugada, acreditando que seria apenas mais uma experiência comum de estrada. Eu estava confiante, seguindo as regras que sempre me ensinaram, mantendo o foco e repetindo para mim mesmo que aquela seria só mais uma noite de trabalho. Ainda assim, havia uma sensação estranha que insistia em me acompanhar, como se aquela rodovia guardasse algo reservado especificamente para mim. Conforme os quilômetros avançavam, pensamentos começaram a fugir do controle, o tempo parecia não obedecer mais à lógica normal e a ideia de que eu não estava completamente sozinho começou a ganhar força. Foi ali, naquele início aparentemente comum, que tudo começou a sair do rumo e que algo passou a me acompanhar, preparando o que viria a seguir. Conforme eu avançava pela BR-101, a sensação de normalidade foi sendo substituída por um desconforto difícil de explicar, como se a estrada tivesse mudado de comportamento sem que eu percebesse exatamente quando isso aconteceu. Eu me dei conta de que o relógio parecia não avançar, e essa percepção começou a me incomodar mais do que o cansaço. Foi então que notei algo estranho ao meu redor. Uma presença que não se manifestava de forma direta, mas que parecia acompanhar cada quilômetro percorrido. Não era medo imediato, era uma desconfiança crescente, como quando se sente que algo está errado, mas ainda não há provas suficientes para reagir. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas, enquanto uma parte de mim insistia que aquela madrugada não seria como as outras. A estrada seguia longa, silenciosa, e a sensação de estar sendo observado começou a se tornar constante, criando um clima que me fez perceber que aquela viagem estava apenas começando a revelar o que realmente guardava para mim. Em determinado momento, aquela presença deixou de ser apenas uma impressão vaga e passou a agir de forma impossível de ignorar, como se tivesse decidido se revelar sem se mostrar por completo. Eu entendi que algo me acompanhava não pelo que eu via, mas pelo modo como meus próprios pensamentos começaram a ser invadidos por ideias que não nasciam de mim. Não era imaginação, era como se alguém tivesse encontrado um atalho direto para dentro da minha mente, falando comigo sem palavras, afirmando com absoluta certeza que eu sofreria um acidente mais à frente. A mensagem não vinha carregada de ameaça explícita, mas de uma convicção perturbadora, como se aquilo já tivesse acontecido e eu apenas estivesse vivendo o caminho até o inevitável. Tentei resistir, questionar internamente, mas cada tentativa de negar era respondida com mais clareza, reforçando que aquela presença não estava ali para assustar, e sim para anunciar algo que ela sabia que iria acontecer. Foi nesse ponto que percebi que o que me acompanhava não era apenas algo fora de mim, mas algo que já tinha controle sobre o que viria a seguir. A partir do momento em que aquela certeza foi plantada na minha mente, tudo dentro de mim entrou em conflito, porque eu sabia que não se tratava de um simples pensamento negativo, mas de algo que parecia observar cada decisão que eu tomava. Eu tentava assumir o controle, analisando cada movimento, cada escolha, acreditando que ainda podia mudar o rumo daquela viagem. No entanto, a presença reagia a cada tentativa minha de escapar do que havia sido anunciado, como se antecipasse minhas intenções antes mesmo que eu as concluísse. Não havia diálogo, apenas uma sensação constante de que eu estava sendo conduzido para um ponto específico da estrada, independente do que fizesse. Quanto mais eu tentava manter a razão, mais evidente ficava que aquela situação não seguia regras comuns, e a ideia de que algo invisível determinava meus próximos quilômetros começou a se tornar insuportavelmente real,
deixando claro que a estrada não estava sob o meu controle naquela madrugada. Foi nesse estado de tensão constante que percebi que a própria estrada parecia colaborar com aquilo que me aguardava, como se cada quilômetro estivesse me levando exatamente para onde eu não queria chegar. Minha atenção foi tomada por um trecho que surgiu à frente de forma abrupta, um ponto que exigia mais cuidado do que qualquer outro até então, e foi ali que a presença voltou a se impor dentro da minha mente, agora com uma certeza quase tranquila de que aquele era o lugar certo. Eu ainda tentei reagir, buscando uma saída que não existia, mas a sensação era de que qualquer escolha já fazia parte do mesmo desfecho. Em poucos instantes, tudo perdeu o controle, e a percepção do que acontecia ao meu redor se fragmentou, como se a realidade tivesse sido interrompida de forma violenta. Naquele ponto, não havia mais como distinguir decisão de destino, apenas a confirmação de que o aviso não tinha sido um blefe e que algo irreversível acabava de acontecer, abrindo um vazio que me afastou completamente da estrada e da consciência. Depois disso, tudo se transformou em um intervalo que não consigo medir, como se minha existência tivesse sido colocada em pausa enquanto algo continuava acontecendo sem mim. Não havia noção de tempo, nem lembrança clara de quem eu era, apenas a sensação de estar preso entre dois estados, sem conseguir avançar ou voltar. Mesmo assim, aquela presença não desapareceu por completo, porque de alguma forma eu ainda tinha consciência de que não estava sozinho, como se algo me acompanhasse mesmo naquele vazio. Era uma percepção silenciosa, sem mensagens diretas, mas constante o suficiente para me fazer entender que o que me aconteceu na estrada não tinha terminado ali. Enquanto meu corpo permanecia ausente do mundo, algo parecia aguardar pacientemente o momento em que eu voltaria, deixando claro que aquele intervalo não era um fim, mas apenas uma transição para o que ainda estava por vir. Quando voltei a ter alguma consciência, a realidade parecia distante, como se eu estivesse retornando a um lugar que não reconhecia mais como meu. Aos poucos fui entendendo que tinha sobrevivido, que ainda estava ali, mesmo sem compreender exatamente como. A noção de estar vivo veio acompanhada de uma estranheza profunda, porque tudo ao meu redor parecia seguir normalmente, enquanto dentro de mim havia a certeza de que algo tinha mudado de forma definitiva. Pessoas se aproximavam, falavam comigo, mas nada do que diziam conseguia apagar a sensação de que eu tinha atravessado um limite do qual não se volta igual. A ideia de que aquele episódio havia terminado começou a se formar, ainda frágil, como uma tentativa de convencer a mim mesmo de que o pior já tinha passado, sem imaginar que aquele despertar era apenas o início de um novo encontro que eu não esperava viver. Foi no meio desse esforço para aceitar que tudo tinha acabado que algo quebrou completamente essa ilusão de segurança. Ao perceber o que estava ao meu lado, entendi de imediato que aquela presença nunca tinha me deixado de verdade. Não houve surpresa nem susto imediato, apenas uma confirmação silenciosa de que aquilo que me acompanhou na estrada agora estava ali comigo, como se aquele fosse o desfecho natural de tudo o que aconteceu. A criatura não precisava se apresentar, porque a sensação era exatamente a mesma, inconfundível, e o modo como ela se mantinha próxima deixava claro que eu ainda fazia parte do que quer que tivesse começado na BR-101. Naquele instante, qualquer tentativa de explicar racionalmente o que estava acontecendo perdeu o sentido, e a única certeza que se impôs foi a de que sobreviver ao acidente não significava ter escapado do que me escolheu naquela madrugada. Enquanto eu tentava reagir àquela confirmação aterradora, percebi que não havia espaço para confronto ou questionamento, porque a presença se comunicava da mesma forma que antes, invadindo meus pensamentos com uma calma perturbadora. Ela deixava claro que tudo havia seguido exatamente como previsto,
que o acidente, o intervalo entre a vida e a morte e aquele reencontro faziam parte de um mesmo caminho. Não havia ameaça explícita, apenas a sensação de domínio absoluto, como se minha sobrevivência tivesse sido permitida por escolha dela e não por acaso. Eu compreendi, naquele momento, que aquilo não dependia do lugar onde eu estava, porque a estrada não tinha ficado para trás, ela apenas tinha mudado de forma. A mensagem que se formava na minha mente não apontava para um fim, mas para uma continuidade, reforçando a ideia de que o que começou naquela madrugada ainda não tinha revelado tudo o que pretendia comigo. Depois desse contato silencioso, a presença começou a se afastar sem pressa, como se não houvesse urgência alguma em partir, deixando para trás uma sensação de vazio difícil de descrever. Foi nesse momento que o ambiente ao meu redor voltou a fazer sentido, como se uma camada invisível tivesse sido retirada da realidade. Pessoas se movimentavam normalmente, conversavam, agiam como se nada de anormal tivesse acontecido, e isso tornava tudo ainda mais perturbador. A ausência repentina daquela presença não trouxe alívio, mas a certeza de que aquilo não havia terminado, apenas entrado em um intervalo diferente. A forma como ela desapareceu deixou claro que não precisava se esconder, apenas se retirar, reforçando a ideia de que o controle ainda não estava comigo e que aquele encontro tinha sido apenas mais um capítulo de algo que seguia em andamento. Com o passar dos dias, enquanto meu corpo se recuperava, minha mente tentava reconstruir tudo o que tinha acontecido, buscando respostas que nunca vinham por completo. Eu precisava entender se aquilo tinha sido apenas um efeito do trauma ou se realmente existia algo além do que eu podia explicar. As conversas ao meu redor seguiam normais, ninguém parecia perceber nada fora do comum, e isso me isolava ainda mais dentro dos próprios pensamentos. Quanto mais eu tentava encontrar lógica nos acontecimentos, mais claro ficava que o que vivi não se encaixava em nenhuma explicação simples. A lembrança daquele encontro continuava viva, não como um medo constante, mas como uma certeza incômoda de que algo me acompanhava desde a estrada, observando cada recuperação, cada avanço, como se aguardasse o momento certo para se manifestar novamente. Hoje, mesmo longe da BR-101 e afastado da rotina que eu tinha antes, carrego a sensação de que aquela história nunca chegou a um fim verdadeiro. Sobrevivi, me recuperei e segui em frente, mas a certeza de que algo mudou naquela madrugada continua comigo. Não falo mais apenas de lembranças ou de traumas, mas da impressão constante de que fui marcado por aquele encontro, como se tivesse sido escolhido para atravessar uma experiência que não se explica, apenas se vive. A estrada ficou para trás, o acidente também, mas a ligação criada ali parece não obedecer à distância nem ao tempo. Às vezes, basta o silêncio para que eu entenda que aquilo ainda está presente, aguardando, do mesmo jeito que aguardava na rodovia, deixando claro que nem toda viagem termina quando o caminho acaba. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.